Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós vamos juntos mergulhar na história e tradições do Rio Jordão. A gente vai conhecer um pouquinho dos milagres, das passagens bíblicas e da geografia desse lugar. A gente vai ver ele por terra, dentro das águas e também pelos céus. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Nós chegamos agora no lugar que se chama Yardenit, que quer dizer o pequeno Rio Jordão. O Rio Jordão em hebraico é Yarden e Yardenit é o pequeno Jordão. Vamos agora entender o que é esse local. Aqui é onde o Rio Jordão renasce, porque ele começa no extremo norte de Israel, aos pés do Monte Hermon. O rio ele vai descendo por Israel até chegar no Mar da Galileia, onde ele entra no Mar da Galileia e no final, no sul do Mar da Galileia, o rio renasce. Então, a poucos metros daqui é onde o Rio Jordão recomeça e daqui ele segue uma longa jornada até que ele desemboca no Mar Morto. Vamos agora juntos descer um pouco mais e nos aproximar das águas. Eu costumo vir aqui com grupos e peregrinos e normalmente tem centenas, se não milhares de pessoas aqui. E é bem impressionante ver esse lugar tão vazio. Não completamente, tem duas pessoas aqui embaixo agora com jarros enchendo eles com a água do Jordão, mas é realmente diferente ver esse lugar tão vazio. E esse grande rio, ele é importantíssimo para Israel desde os tempos bíblicos. Primeiro porque ele é uma grande fonte de água doce, mas o principal é que aqui se passam muitas e muitas passagens bíblicas. A primeira delas que aparece é quando os judeus estão voltando da escravidão do Egito. Depois de 400 anos escravos no Egito e 40 anos no deserto, finalmente chegou o momento tão esperado de entrar na Terra Prometida. E entre o deserto, onde eles passaram os 40 anos, que hoje em dia é a Jordânia, e a terra de Israel, tem um rio que divide, que é o Rio Jordão. Então, o povo de Israel se prepara para cruzar o rio. Às vezes pode parecer que não é tanto, mas pensem que não é uma, duas pessoas cruzando, é um povo inteiro. E por isso, a Arca da Aliança vai na frente, junto com os sacerdotes, e quando eles colocam o pé na água, a água se abre e o povo pode cruzar para o outro lado, onde eles vão acampar em Gilgal, mais tarde conquistar a cidade de Jericó e começar a reconquista da Terra Prometida. E o Rio Jordão é tão importante que inclusive ele é usado como um ponto de referência na Bíblia. Quando a terra de Israel vai ser dividida entre as 12 tribos, se fala claramente que tem 2 tribos e meia para o lado de lá do Rio Jordão e 9 tribos e meia que ficam para o lado de cá. Então a gente vê isso como um ponto de referência muito claro e a propósito a tribo que vai ficar dividida, parte aqui e parte lá, vocês podem ver no mapa que é a tribo de Menassê. E outra passagem que se passa aqui no Rio Jordão é a passagem de Naamã. O que acontece com Naamã? Ele era um general muito importante do exército sírio, mas ele estava muito doente com tsarat, que a gente traduz como lepra. E aí ele começa a pensar o que eu vou fazer. Mas Naamã tinha uma escrava hebreia, uma escrava da terra de Israel, e ela fala para ele, tem um grande profeta no povo de Israel. Esse profeta é Eliseu e ele pode te ajudar. Ele escreve uma carta para o então rei de Israel e o rei de Israel recebe essa carta e diz, isso aqui é um truque. Ele quer achar um motivo para declarar guerra comigo e ele não quer mexer nisso porque ele acha que é tudo um jogo político. Mas na realidade esse general inimigo, ele queria ajuda de alguém do povo de Israel. Eliseu, ele diz, ok, que ele venha até nós, que ele venha até a terra de Israel, até a zona do Rio Jordão. Mas quem recebe ele não vai ser Eliseu, e o general fica extremamente ofendido.
como o profeta não vai vir me receber pessoalmente, e sim manda outra pessoa a receber ele. Mas mais uma vez os escravos dizem, dá uma chance. E ele faz o que Eliseu diz. E ele vem até o Rio Jordão e faz os mergulhos e ele sai curado da sua lepra. Isso nos mostra também uma lição que Eliseu nos dá. Quem estava fazendo as curas não é Eliseu? Também, para ser bem sincero, não são as águas do Rio Jordão que curam, mas sim a cura vem de Deus, vem através da fé. E por isso toda essa história de Naamã e Eliseu, ela tem muito para a gente aprender dela. Mas a passagem mais importante, sem dúvida nenhuma, que aconteceu aqui no Rio Jordão é a passagem do batismo de Jesus. A gente inclusive vê aqui escrito pelas paredes em diferentes idiomas essa passagem. E claro, como vocês estão vendo agora, não podia deixar de faltar o nosso português. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré a Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, como uma pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E essa passagem, apesar de ser super curta relativamente, ela é muito marcante. A gente vê nesse momento, no Rio Jordão, a presença de Jesus saindo das águas, do Espírito Santo descendo na forma de uma pomba e também o Pai na forma da voz. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três presentes aqui, e aos olhos de todo mundo que estava em volta. Imagina aquelas pessoas que estavam naquele dia ali também vindo se batizar com João Batista e todo mundo foi testemunha do que estava acontecendo. Sem dúvida nenhuma, uma passagem sem igual. Mas essa passagem também vai mudar a vida de Jesus. Jesus viveu 33 anos, mas desses 33 anos, 30 anos foram relativamente silenciosos, se pode dizer. Não foram de vida pública. E de repente, nos 3 últimos anos de vida, Jesus vai fazer um milagre depois do outro, centenas de milagres em somente 3 anos, começando por Caná da Galileia e seguindo por toda a região da Galileia e também outras zonas aqui da região. E o que vai ser o divisor de águas da vida de Jesus? O divisor de águas vai ser o batismo no Rio Jordão, porque depois que ele se batiza no Rio Jordão, aí ele vai para o deserto, passa as suas tentações, os seus 40 dias e 40 noites de jejum, e aí ele segue a fazer os milagres. Então, sem dúvida nenhuma, esse local mudou a vida de Jesus e, por consequência, também mudou a história da humanidade. E agora, pessoal, eu estou aqui com meu amigo Tal Hanochi, e ele é um grande fotógrafo e um fotógrafo aéreo também. E ele vai agora seguir a jornada com a gente, porque a gente vai ver também o Rio Jordão pelos céus. Então vamos juntos viajar pelo Rio Jordão e entender um pouco mais do significado desse lugar. E dessa maneira a gente consegue ter uma visão única do Rio Jordão, ou como a gente chama ele em hebraico, Nahar Yarden, que começa nas alturas do Golã, com um degelo do Monte Hermon, que tem mais de 2.000 metros de altitude, e termina no Mar Morto, no lugar mais profundo do mundo, que está a 430 metros abaixo do nível do mar. O Rio Jordão percorre um caminho de mais de 250 quilômetros e por isso ele varia muito de uma zona para outra. Inclusive tem a zona mais ao sul, que ela fica no deserto, e onde o Rio Jordão funciona ativamente como a fronteira entre Israel e a Jordânia. A gente tem inclusive um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar ele aqui em cima para quem quiser conhecer outra parte do Rio Jordão depois desse vídeo aqui.
E é maravilhoso de pensar quantas passagens bíblicas aconteceram aqui e outras passagens que a gente nem chegou a comentar hoje, como por exemplo Elias e Eliseu que cruzam o Rio Jordão e também do outro lado do Rio Jordão, de onde Elias sobe aos céus. Essas histórias aqui no Rio Jordão aconteceram em diferentes pontos dele. Mas por Jesus ter sido batizado no Rio Jordão, até os dias de hoje, milhares de cristãos vêm aqui todos os anos entrar nas águas e também muitos vêm fazer o seu batismo aqui nas águas. No momento, as fronteiras estão fechadas, mas eu quero convidar vocês a entrarem comigo nas águas. Então a gente está aqui com a nossa câmara aquática também. Vamos entrar e assim vocês vão poder ter a sensação de estar entrando nas águas do Rio Jordão. Vamos lá! Muita coisa mudou em Israel nos últimos 2000 anos, mas uma coisa que está praticamente intocada é o Rio Jordão. A gente consegue ver que as águas seguem cristalinas e cheias de vida. Tem um ecossistema inteiro que vive aqui, de pássaros, peixes, anfíbios. A vida aqui no Rio Jordão segue muito parecida como ela era nos tempos bíblicos. E realmente esse lugar passa uma paz e uma tranquilidade sem igual. Tem uma coisa muito especial aqui na Galileia e principalmente no Rio Jordão. Se vocês gostaram desse vídeo e querem apoiar o canal, não esqueçam de deixar o like e de se inscrever para mais vídeos. Um grande beijo aqui de Israel e até a próxima!